Deus abençoe, irmãos, no precioso nome do Senhor Jesus Cristo. É com muito prazer que nós estamos aqui para mais um programa, um momento de conversa. Hoje nós estamos iniciando, não vou dizer um estudo, mas uma conversação a respeito de um tema que eu creio que é para nós, que é para a noiva, que é sobre a estatura de um varão perfeito, sobre essas 7 virtudes, que Deus... que forma o caráter, as características de Jesus Cristo, E o profeta nos disse que Deus ele é reconhecido por suas características, E essas virtudes são as características de Jesus e as características que a igreja ômega tem que ter nesse dia final. Amém? E para iniciarmos, nós começaremos a falar sobre o novo nascimento. Mas diz, como assim? Vamos falar sobre a estatura? O profeta ele chega a dizer que se ele pudesse colocar um degrau abaixo da fé, que é o primeiro degrau, ele colocaria um novo nascimento. Porque somente com o novo nascimento que Deus em você pode gerar uma fé perfeita, uma paciência perfeita e todas as outras virtudes genuinamente vindo de Deus, não algo manufaturado. Amém? Então hoje nós queremos falar desse assunto, que é o novo nascimento. O que ele é, do que ele se constitui, como que você sabe se você é nascido de novo, E nós abordaremos aqui nessa conversação, porque isso aqui é uma conversa, o que o profeta nos mostra em suas mensagens e a Bíblia também nos mostra, amém? E para iniciar, nós vamos ler no livro de João, no capítulo 3, a partir do primeiro versículo, que é ali uma conversa entre Nicodemos e o nosso Senhor Jesus, E Jesus falando para ele ali. Começando no versículo 1, diz assim: E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre, vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Certo? Aquele que não nascer de novo não pode ver. Olha a expressão que Jesus disse. Não pode ver o reino de Deus. Diz assim, no versículo 4. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode, porventura, tornar-se a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus lhe respondeu: na verdade digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Certo? Jesus primeiro disse que não pode, se aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. E depois ele diz que ele também, além de não poder ver, ele não pode entrar no reino de Deus. Perfeito. Aí diz assim: o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de te ter dito: necessário vos é nascer de novo. Amém? E interessante, irmão João? Nós vamos olhando, Primeiro, aquele que não nascer de novo não pode ver. Sim. A primeira coisa que Jesus expressa. E depois, ele também não pode entrar, Então, você observa que ele não pode nem sequer enxergar o reino de Deus. Ele não consegue entender, talvez ele pode ter um arrazoamento, mas ele não consegue entender o que é o reino de Deus, ver o que é o reino de Deus, Ver tem a ver com entender, com você captar o que é aquilo, e também, por não entender, ele não pode entrar neste reino, Vamos ver o que o profeta nos diz, irmão João? Na mensagem, como que ele aborda o que é o novo nascimento, o que ele diz que é esse novo nascimento, que Jesus disse que se não for nascido não pode ver e nem entrar no reino de Deus. E nós, como igreja de Deus, nós queremos entrar e ver o reino de Deus. Amém. Amém? E o profeta ele diz assim na mensagem Dores de Parto, a partir do parágrafo 46, ele diz assim: agora, em 1 João 5,7, creio que se eu não estou enganado, isso diz: 3 são os que testificam no céu: o Pai, a Palavra e o Espírito Santo. Esses 3 são um. 3 são os que testificam na terra, que são água, o sangue e o Espírito. E eles concordam em um. Agora anote: os primeiros 3 são um. Os segundos 3 são terrenos, os quais concordam em um. Não se pode ter o Pai sem o Filho, não se pode ter o Filho sem ter o Espírito Santo. Porém,
pode-se ter a água sem o sangue e o sangue sem o espírito. Eu penso através de nossas eras. Eu penso através de nossas eras. Provou que isso é verdadeiro. Água, sangue e espírito. Justificação, santificação, o batismo do Espírito Santo. Isso tipifica, em um antitipo, o qual se tira do nascimento natural. Quando uma mulher ou qualquer outra coisa para dar à luz para o nascimento, a primeira coisa que acontece é a ruptura da água, um nascimento normal. A segunda coisa é o sangue, então vem a vida. Água, sangue, espírito. Isso constitui o nascimento natural. E assim é no campo espiritual. É água, justificação pela fé, crendo em Deus, recebendo como seu salvador pessoal e sendo batizado. Segundo é a santificação do espírito, em que Deus limpa o espírito de todos os elementos do mundo e o desejo do mundo, e então o Espírito Santo entra e dá novo nascimento e enche esse vaso santificado. Por exemplo, assim, agora, eu lhe disse, o que você não crê, ponha de lado, não coma torta, anote agora, um copo que está caído no galinheiro, você simplesmente não apanha isso e põe na sua mesa e enche de água ou leite. Não, ao apanhá-lo é justificação, limpá-lo é santificação, porque a palavra grega santificar é uma palavra composta que significa limpo e separado para serviço. Não em serviço, para serviço. Então, você o enche e ele é posto em serviço. Amém? Uma coisa que o profeta nos ensina, né? Ele mostra que um novo nascimento, para que você tenha um novo nascimento, você tem que chegar a essas 3 etapas, né, irmão João? Você tem que ser justificado, você tem que ser santificado, você tem que receber o batismo com o Espírito Santo. Você tem que ser pego, você tem que ser lavado, dos profetas, né? Que a santificação vem da palavra que significa limpo e posto para serviço, e assim ser colocado em serviço quando ele te enche com o Espírito Santo. E aí você recebe o novo nascimento. 3 etapas, né? As 3 etapas. Fale para nós, irmão João, um pouco mais a respeito disso. Amém. Deus abençoe todos os irmãos. A gente estava, o Mateuzinho leu os parágrafos aqui, né? E a gente aqui no final estava falando sobre os 3 processos, né? Porque a gente sabe que tudo que é natural tipifica algo que é espiritual, né? E o irmão Brano aqui nos mostra que você tem que passar por 3 coisas antes de receber o novo nascimento. São 3 processos. Eu queria ler um parágrafo aqui para a gente continuar. Eu só não tá sem o nome da mensagem aqui, mas depois eu falo para os irmãos qual que é o nome da mensagem, que eu só cortei o parágrafo. Mas o Bruno fala assim: agora note. Note quando a água, sangue e espírito produzem o novo nascimento. Está certo? Como o Bruno fala, note então, quando a água, sangue e espírito produzem o novo nascimento. Está certo? Agora observe, é isto o que representa o novo nascimento. O que representa o nascimento natural antes do novo nascimento vir. Quando vocês, mães, quando nasce um bebê, qual é a primeira coisa? Lembrando que ele está mostrando aqui os estágios para o nascimento natural. Água, a seguir sangue, em seguida, veja, isto forma a vida. Sim. É um processo que vem formando. Veja, forma uma pessoa, água, sangue e espírito. Então, lembrando que mostra 3 coisas, 3 processos de um nascimento para um nascimento natural. A mesma coisa é espiritual. Há 3 processos para um novo nascimento espiritual, né? Porque a gente sabe que nascer de novo não é como Nicodemos pensava, né? Sim. Que tinha que entrar dentro da barriga da mãe e nascer de novo. Não. O novo nascimento é espiritual. E por que a gente enfatiza muito isso sobre 3 processos? Porque o Brano nos mostra que uma pessoa ela pode ser santificada sem ser justificada. Uma pessoa ela pode ser justificada sem ser santificada. Você não alcança o novo nascimento com parte disso. Você não alcança o novo nascimento apenas com a santificação. Ou você não alcança o novo nascimento apenas com a justificação. Sim. Você tem que passar por esses 3 processos. Na mensagem Demonologia e Estado Físico, como o Bruno fala bem assim. Por exemplo, como isto quando nascemos no corpo de Cristo, há 3 elementos que se requer para induzir o nosso nascimento. E esses são os 3 elementos que saíram da vida de Cristo quando ele morreu. Agora observe, saíram de seu corpo, água, sangue e espírito, está certo? 3 elementos são esses os elementos pelos quais passamos
quando nascemos de novo. Lembrando aqui, mostrando esses 3 elementos espiritualmente: justificação, santificação e batismo do Espírito Santo. Agora, isso pode ser tudo em um só ato, mas você pode estar no estado de justificação sem ser santificado. Você pode crer no Senhor Jesus Cristo e ainda levar a sua imundície consigo. Mas você pode absolutamente ver uma vida tanto justificada como limpa e santa e sem o Espírito Santo. Veja, a Bíblia 1 João 5,7 disse: 3 são os que testificam no céu, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E Pai, Palavra e Espírito Santo, que era o Filho, e esses 3 são um. E 3 são os que testificam na terra, a água, sangue e Espírito, e concordam num. Não um, mas concordam em um. Não se pode ter o Pai sem ter o Filho. Não se pode ter o Filho sem ter o Espírito Santo, pois são inseparáveis. A Trindade é um. Em outro parágrafo, na mensagem A Marca da Besta, no parágrafo 58, o Mombrana falou algo muito importante. Quando um bebê, eu disse outra noite, nasce, qual é a primeira coisa na vida natural? Observe aqui, irmãos, a gente está enfatizando esses 3 processos para o novo nascimento. A água se rompe se há um nascimento natural. Qual é o próximo? Vem o sangue e depois vem a vida. Os mesmos elementos que saíram de Cristo são pelos quais passamos para voltar para seu corpo. Qual é a primeira coisa a vir? Eles furam o seu lado, saiu água, saiu sangue. Em tuas mãos eu entrego o meu espírito. 1 João 5,7, se você deseja anotar isso, diz: são estes os 3 que testemunham no céu: o Pai, a Palavra, que é o Filho, e o Espírito Santo, esses 3 são um. Agora observa. Mas são 3 que testificam na terra: a água, o sangue e o Espírito. Eles não são um, eles concordam em um. Você não pode ter o Pai sem ter o Filho. Você não pode ter o Filho sem ter o Espírito Santo. Mas você pode ser justificado sem ser santificado. Você pode ser santificado sem ter o batismo, sem ter o Espírito Santo. Mas quando isto estiver consumado, agora como a Bruna fala, mas quando isso estiver consumado, ambas justificação e santificação, o selo do Senhor Jesus Cristo, através do batismo, é colocado sobre você. Sim. Agora a Bruna fala, mas quando isso estiver consumado, não quando você tiver parte disso, ou apenas um, mas quando isso estiver consumado, o selo do Senhor Jesus Cristo, através do batismo, é colocado sobre você. Então, lembrando aqui, ele mostra que você tem que ter esses 3 processos para você alcançar o novo nascimento. Essa palavra como o Mateuzinho? Exatamente, meu irmão, exatamente. E só para reforçar, né, isso que nós estamos falando, quero também ler aqui uma mensagem: a semente não herdará com a palha. O profeta pregou em 65, ele falando um pouco mais a respeito disso também, desse mesmo assunto. Ele diz assim no parágrafo 49. Agora, também 3 em perfeição dos passos da graça à igreja: justificação, santificação, batismo do Espírito Santo. Disso consiste o novo nascimento, tal como é tipificado o nascimento natural, certo? Sim. Assim se consiste o novo nascimento, assim como é o nascimento natural, tipificado o nascimento natural. Quando uma mulher dá à luz a um menino, a primeira coisa a sair é água, sangue e logo a vida. A Bíblia diz em 1 João 5,7, creio que diz: há 3 que testificam no céu: o Pai, a Palavra, que é o Filho, e o Espírito Santo. Esses 3 são um. Há 3 que testificam na terra: a água, sangue e Espírito. Água, sangue e Espírito. Esses 3 concordam em um. Então fala, esses 3 não são um, a Escritura diz, mas eles concordam em um. Eles têm que concordar em um, né? A Escritura diz. Agora, Pai, Filho e Espírito Santo são um. Você pode ter o Filho sem ter o Espírito Santo, porém você pode ser justificado sem ser santificado. Você pode ser santificado sem cheio do Espírito Santo. Provamos isso em ordem da natureza. Agora, muitos de vocês podem que eu seja estranho para vocês. Eu sou sem instrução. E estou seguro que você já entende, porque eu ensino esses tipos, porque o natural é um tipo do espiritual. Sim. Ele está mostrando. Vocês podem achar que eu sou sem instrução, eu estou falando alguma coisa errada. Mas ele diz: eu creio que isso é o correto, porque é o natural tipificando o espiritual. Amém? Então nós observamos aqui que o irmão Brana, né, e as Escrituras, né, mostram para nós que esse novo nascimento, ele é a conclusão, né, dessas 3 etapas da graça, que foi desses passos, né, de perfeição que é dada a graça à igreja, né, que é justificação, santificação e batismo com o Espírito Santo.
E o profeta chega a dizer, só para não haver dúvidas, né? O profeta chega a dizer assim, que o batismo com o Espírito Santo e o novo nascimento não é a mesma coisa. Né? Ele chega a dizer isso porque no tempo dos pentecostais, o profeta chega a citar que eles falavam assim que o batismo com o Espírito Santo você recebe e basta. Só que diz o profeta que eles não criam na santificação. O profeta disse, você não pode dizer assim que é você se arrepender e receber o Espírito Santo. Você tem que ser santificado. Porque senão você está negando, você está omitindo o sangue, diz o profeta. Verdade. E ele diz que eles erravam nessa parte. Da mesma maneira, ele chegou a dizer uma mensagem, não vou me recordar qual, mas eu posso depois trazer para os irmãos. O profeta dizendo a respeito dos metodistas, né, dos peregrinos da entidade, que eles erravam em achar que o batismo com o Espírito Santo ele chegava quando chegava a santificação, que parava ali em santificação. O profeta diz, quando chega na hora deles receberem o Espírito Santo, na hora de, vamos dizer assim, eles receberam o seu Pentecoste, é ali que eles mostravam quem eles eram. Né? E era aí onde eles estavam errados. Amém? Vamos falar um pouco, né, irmão João? Conversar um pouco a respeito do que é essas 3 etapas da graça. O que é justificação, o que é santificação, o que é esse batismo com o Espírito Santo. Nós vamos ler a gente falar assim, começando por ordem, né? Vamos falar sobre a justificação, porque há uma escritura que diz assim, lá em Romanos, né? Capítulo 3, diz assim, versículo 24. Sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. E nós sabemos que justificação é a mensagem de Lutero. Sim. Lutero, a sua mensagem, como um reformador, como um mensageiro da quinta era, a sua mensagem é justificação, justo viverá pela fé. Sim. E nós observamos que a Escritura diz que somos justificados gratuitamente pela graça e pela redenção, né, que é trazer ao original, que há em Cristo Jesus. E o profeta ele nos mostra que essa justificação, ela vem quando você se arrepende, e que você se arrepende, e você é batizado no batismo no nome do Senhor Jesus Cristo. Né? Não é batizado no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Né? É até algo engraçado, meu irmão João. A gente fala assim, mas Jesus disse uma coisa, Pedro disse diferente, Paulo disse diferente, Felipe disse diferente. Qual que é a palavra que pesa mais? Vamos dizer assim, quem que estava certo e quem estava errado? Né? Mas graças ao profeta que Deus nos trouxe, nós conseguimos compreender que era Jesus falando no corpo de Jesus, era Jesus falando no corpo de Pedro, era Jesus falando no corpo de Paulo, era Jesus falando no corpo de Felipe. Era eles trazendo uma revelação sobre sobre aquela ordem que ele tinha dado. Sim. Era o próprio Jesus, revelado em um corpo de outros homens, trazendo uma revelação maior, né, mais luz sobre aquela primeira escritura, que está lá em Mateus 28, 19. Né? E o profeta ele chega a nos dizer que a justificação, o batismo pelas águas, ele é uma obra interna, né? Porque o arrependimento ele é uma obra interna, é dentro de você que ela é feita, e ela é manifestada externamente. É uma obra de dentro para fora. Né? É quando você conhece, você ouve a respeito do Senhor Jesus, e quando você reconhece de que Jesus morreu pelos seus pecados, que Jesus morreu pelas suas enfermidades, que Jesus morreu para te dar, te fazer uma nova criatura, uma pessoa diferente, uma pessoa separada da podridão que é este mundo, e aí você olha e você consegue ver a beleza de Jesus e ver que você não está vivendo de acordo com essa beleza que Deus predestinou para você viver. Então você se arrepende, e essa é a ordem do batismo, que está lá em Atos 2,38, arrependei-vos e sejam batizados no nome do Senhor Jesus Cristo, para receber o dom do Espírito Santo. O profeta chega a dizer que as pessoas elas deviam receber o Espírito Santo logo após ser batizado. E ele chega na mensagem, a igreja é sua condição, no parágrafo 160 ele diz, a razão pela qual, o problema, né, ele diz assim, o problema pelo qual as pessoas não recebem o Espírito Santo quando são batizadas é porque elas não se arrependem totalmente. Verdade. Olha que coisa. É verdade. E o profeta, ele vem e nos ensina isso. Ele diz que essa é a mensagem de Lutero, a mensagem da quinta era. Né?
aonde esse mensageiro conseguiu chegar, onde ele foi comissionado, melhor dizendo, para que ele chegasse, né? E é a justificação. E essa é uma etapa em que a igreja tem que passar. Sim. Todos nós, individualmente, né, porque Deus olha para nós como indivíduos e para Israel como nação, nós individualmente temos que passar por essa etapa, por essa primeira etapa, que é a etapa da justificação, que é você ser justificado pelo sangue do Senhor Jesus Cristo, ser justificado pelo sacrifício dele, né, como diz a Escritura, sendo justificado gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Amém? E também após isso, né, após essa primeira etapa, tens que passar por essa segunda etapa. Né? Lembrando que nós estamos abordando o nascimento, e o nascimento ele é feito de 3 etapas: água, sangue e espírito. Então a primeira etapa de água é a justificação. A justificação é a primeira etapa, é a água, é o batismo pelas águas, é uma demonstração externa de algo que foi feito interno. E a segunda etapa é a santificação. Irmão João, fale um pouco para nós sobre a santificação. Amém. Então, o irmão Mateuzinho estava falando sobre a justificação, né? E nós temos a santificação. A santificação é uma limpeza. Isso. Porque quando nós nos arrependemos, somos perdoados dos nossos pecados, nós temos a sujeira na qual tem que ser limpa. 1 Tessalonicenses 4, obrigado, irmão Mateuzinho, me deu a escritura aqui. Amém. Diz assim: 1 Tessalonicenses 4, versículo 3: Porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição, que cada um de vós saiba possuir o seu vaso em santificação e em honra. Uhum. Então nós observamos que essa segunda etapa, ela é uma limpeza, pela qual o Espírito Santo traz essa limpeza, porque nós estamos falando aqui sobre os processos, cada um vai levando o outro. Santificação é uma limpeza, só que nós estávamos falando aqui, né? Você não recebe o novo nascimento apenas com a santificação. Sim. Porque depois dessa limpeza, há alguém que deve entrar ali dentro. Sim. Ali naquela casa. Exatamente. Porque no caso, nós somos santificados, somos limpos de nossos pecados, limpos das falhas. Mas alguém tem que entrar ali. Porque senão toda aquela sujeira que foi limpada, ela pode voltar. Tem que ter alguém para habitar ali. Porque a Bíblia fala, né? Porque os demônios, eles saem, eles vagam, né? E se você não cuidar, eles podem voltar com 7 vezes mais, né? Com 7 demônios. Com 7 demônios a mais. Então a santificação é uma limpeza para que alguém entre ali e habite naquela casa limpa. Falando de uma maneira simples aqui, né? Porque nós sabemos que, fazendo um paralelo, né? Por que nós estamos falando muito sobre isso, né? Sobre a justificação, santificação, sobre essas 3 etapas? Porque a gente sabe que em Gênesis, quando aquela arca foi construída, o que fez aquela arca flutuar foram as medidas, né? Sim. Você não podia tirar nenhuma medida a menos, nenhuma medida a mais. O que salvou aquela arca foram aquelas medidas. Então, o que nos salva hoje são essas medidas. Por que eu e o irmão João Mateuzinho estão falando tanto sobre a justificação, sobre a santificação, tanto que nós precisamos desses 3, precisamos nos arrepender, ser batizados nas águas, precisamos ser limpos com a santificação, precisamos que toda essa sujeira que tenha seja varrida e colocada para fora. Por quê? Porque são medidas. Sim. Medidas para que a arca ela flutue e ela não seja condenada no juízo. Exatamente. Exatamente. E isso é algo tão tremendo, né, irmão João? Sobre a santificação, que o profeta ele diz assim, que a santificação é uma palavra que vem do grego, né? Que significa limpo e posto para serviço. O profeta diz, não é colocado em serviço, é limpo e posto para serviço, né? E aí ele vem e diz que para ser colocado em serviço é necessário que seja cheio do Espírito Santo. E aí o Espírito Santo coloca em serviço. E é exatamente isso que o irmão João falou. Ela é uma limpeza, a santificação é uma limpeza, onde Deus vem limpando o nosso espírito, né? Sim. Onde Ele vem limpando todas as corrupções da nossa mente, tirando todas aquelas coisas, o desejo, né? Porque que nós sabemos que o desejo, né, o desejo de pecar, o desejo ele está dentro de um dos sentidos do espírito, que é a consciência, né? O pecado, o desejo, ele está dentro da consciência, né? desse sentido da consciência, que é um dos sentidos do espírito, né? E até mesmo se o irmão quiser saber, a irmã quiser saber mais a respeito de toda santificação,
O último programa que nós tivemos foi sobre santidade, né? Embora não foi combinado, né? Mas nós queremos que Deus está neste programa. E nós falamos a respeito de santidade, né? Sobre santidade, fala sobre santificação. Sim. E por que devemos viver em santificação, a importância dela, né? Eu queria dar um parágrafo aqui. Pode. Mensagem de contagem regressiva, parágrafo 37. Então, se um homem firma no pensamento de que tudo que você tem que ter é somente justificação, ele está errado. Errado. Ele tem que estar errado. Então, se a igreja a qual crê, como muitos dos pentecostais, que o Espírito Santo é isto é tudo, somente arrepender-se e receber o Espírito Santo, isso continua errado. Porque você tem que ter a santificação lá para limpar isto antes do Espírito Santo entrar. Antes do Espírito entrar. Se você não faz, você omite o sangue. Vem? E o novo nascimento, como o povo diz que o batismo com o Espírito Santo é o novo nascimento, agora, isso está errado. O batismo com o Espírito Santo é diferente do novo nascimento. Sim. O Brana fala. O novo nascimento é quando você é nascido de novo, mas o Espírito Santo é quando o poder entra. Mas o Espírito Santo é quando o poder entra naquele nascimento para uma obra. Seria como o Matheus tinha falado. Isso é certo. Vem, o Espírito Santo é batizado com o Espírito Santo. Amém. Amém. E é exatamente. Né? E esse batismo com o Espírito Santo, observe algo. Bom, vamos ler aqui na mensagem Redenção pelo Poder. O profeta nos diz, ele diz algo tremendo aqui. E nós queremos aplicar isso ao batismo com o Espírito Santo. Na verdade, o próprio profeta aplica isso sobre o batismo do Espírito Santo. Ele diz assim no parágrafo 44. Deus estava trazendo a sua igreja para o êxodo, para tirá-la do Egito, para a terra prometida. Eu gosto disso. Eles iam atravessar para tomar posse da terra. Deus lhes deu a terra, embora estivesse toda cercada por enormes edifícios e muros. E os muros ao redor de Jericó, com as carruagens, apostavam corridas ao seu redor. Pense nisso. Entretanto, Deus disse, eu a dei para vós, é vossa. Mas eles tiveram que limpá-la. É isso que Deus tem feito hoje. Ele deu a cada um de vocês, aqueles que o desejam, o batismo do Espírito Santo. Mas você precisa entrar, tomar posse dele. E só isso. Lutar contra as divergências e derrubar os muros e começar aí a obtê-lo. Você disse, o pastor disse, não é para nós hoje. Simplesmente vá além disso. Mamãe disse, eu expulsarei você de casa. Vá além disso. O marido disse, vou deixá-la. Vá além disso. É só isso. Tem que ir e tomar posse dele. É só isso. A cura divina é para cada um de vocês. Cada um de vocês sentado aqui esta noite com câncer, problemas do coração, seja o que for. Deus deu a promessa. E é sua, mas você tem que ir e tomar posse dela. Agora você diz, bem, eu simplesmente não me sinto muito bem. Isso não tem nada a ver. A promessa é sua. Deus a deu para você. Apenas entre e mate os filisteus de um lado ao outro. E tire todos os heteus e os amorreus. Simplesmente mate-os. Vai e vença, disse Deus. É de vocês. Vão, toma-la. Mas ele não disse, agora eu irei acabar com tudo e construirei umas boas cidades e os colocarei na vida fácil. Ele não faz deste modo. Ele dá para você e você tem algo a fazer. Ele já é bom por dar a terra a você. Disse que ele ajudaria e estaria com você. Vá, tome-a. E se você está doente, esta noite, aleijado, cego, surdo, mudo, seja como você estiver, vá, tome-a. Deus disse que ela é sua possessão. Deus a deu para você. Ele lhes disse que ele daria aquela terra. Enviou-lhes um anjo adiante deles para cuidar do caminho, para levá-los ao lugar onde ela está. Veja, aqueles espias, quando foram lá, eis que 10 deles voltaram dizendo, não conseguiremos tomá-la, é impossível. Ora, somos cientistas e examinamos isto. É cientificamente impossível, não conseguiremos tomá-la. Porém, havia 2 companheiros, um deles chamado Josué e um Caleb. Eles não estavam olhando para qual fosse o lado científico. Eles estavam olhando para o que Deus disse. Disseram, nós conseguiremos tomá-la. Isso é certo. Eles trouxeram certa evidência de que era uma boa terra. Estou tão feliz por aquela evidência, você não está? Que há uma boa terra bem acima de nós. A congregação diz a mim. Estamos a caminho esta noite. Aleluia, correto. Observe, o profeta ele diz que essa terra, e nós sabemos que essa terra, ela é um tipo da palavra, ela é um tipo das promessas que Deus nos fez.
O profeta também tipifica ela como batismo com o Espírito Santo. E lembrando que batismo com o Espírito Santo não é a mesma coisa do novo nascimento. Porém, quando você passa pela justificação, pela santificação e chega ao batismo do Espírito Santo, Deus, não eu, não o irmão João, não o seu pastor, embora ele tenha parte nisso, mas Deus, ele te traz um novo nascimento. Ele faz um novo nascimento em você. Porque observe, o profeta ele pega esse paralelo do primeiro êxodo, né? E nós sabemos que esse primeiro êxodo, né? Nós sabemos também que o livro de Josué e o livro de Efésios é um paralelo entre eles, né? Que é a terceira etapa desse êxodo, é a possessão da terra, né? O profeta diz que é o mesmo tipo da redenção, que ela tem 3 partes, e dessas 3 ela tem 2 grandes partes, que é saindo de e entrando em, que era eles saindo do Egito. A segunda parte, que dos profetas não é tão grande, era eles caminhando no deserto. E a terceira parte, que é a segunda grande parte, né, que tem 2 grandes, a do meio não é tão grande, ele diz que é entrando em, que é eles entrando na terra prometida. E o profeta ele nos mostra que Josué, né, irmão João? Josué ele é um tipo do Espírito Santo. Sim. Olha para você. Josué é um tipo do Espírito Santo. A terra é o Espírito Santo, é o batismo com o Espírito Santo. Então você observa que é o Espírito Santo nos levando ao Espírito Santo. É Deus nos levando à sua palavra, é Deus nos levando ao novo nascimento. E observe isso que o profeta diz na mensagem: Cristo é o mistério de Deus revelado. Deus é reconhecido pela simplicidade e de revelação de Jesus Cristo para a pessoa mais iletrada. Vem? Não é a sua teologia, é uma revelação de Jesus Cristo. Sobre esta pedra edificarei minha igreja. Outras pedras não são aceitas, outras coisas não são aceitas. Nenhuma outra pedra romana, nenhuma outra pedra protestante, nenhuma outra escola, nada disso. Mas sobre exatamente a revelação de Jesus Cristo através do novo nascimento. Ele nasce ali e ele injeta a própria vida e a sua vida termina. E a vida de Cristo está se projetando através de você como as preeminências para as pessoas, para que elas vejam a mesma vida e obras e sinais e maravilhas que ele fez. Está fazendo a mesma coisa através de você. Fora disso, o restante disso não é nem mesmo considerado de modo algum. Observe a grande revelação de Deus se desenrolando. Olha esse outro parágrafo que o profeta nos diz na mesma mensagem. Ele diz assim: o que é o novo nascimento então? Você diria, bem, irmão Brana, o que é o novo nascimento? É a revelação de Jesus Cristo pessoalmente para você. Amém. Estão vendo? Não que você se uniu a uma igreja, você apertou a mão e fez diferente. Você disse um credo, você prometeu viver de acordo com um código de regras. Porém, Cristo, a Bíblia, ele é a palavra que foi revelada a você. Observe, Cristo, a Bíblia, ele é a palavra que foi revelada a você. É Cristo em você que é a revelação sobre qual a igreja foi edificada. Amém. Agora observe, o novo nascimento é quando chega nisso. Quando esse Josué, Espírito Santo, ele te leva a essa terra prometida, que é o Espírito Santo, que é Jesus, que é a Bíblia. Porque a Bíblia é clara, ela diz, quando o Espírito de verdade vier, ele vos guiará a verdade. Quando esse Josué, Espírito Santo, vier, ele vos guiará a verdade, a Bíblia. Perfeito, mano. Ele não é como você ter uma revelação de Jesus Cristo sem que o Espírito Santo não te revele. Porque é só o Espírito de verdade que pode revelar a verdade. Nenhum outro Espírito. A santificação não pode te revelar a verdade. A justificação não pode te revelar a verdade. Mas você tem que passar por elas. Para que você chegue ao batismo com o Espírito Santo. E esse batismo com o Espírito Santo te mostre, te revele essa revelação, não é, irmão João? A Escritura diz, a Escritura mostra isso. O profeta nos mostra isso na Escritura. E quando você chega a esse batismo com o Espírito Santo, ele te leva ao novo nascimento. Sim. E aquele exemplo que o profeta deu, quando nós lemos lá no princípio, né? Que ele diz que você não pega um copo do galinheiro lá e você simplesmente enche ele de água. Não, irmão? Ou de leite. Você tiraram ele a justificação. Você tirou ele da sujeira. É Deus nos tirando da sujeira, nos separando do mundo. A santificação é limpar aquilo ali, arrancar ali, para ser colocado em serviço e encher ele da água, para que ele seja posto em serviço. Este é o novo nascimento. Este é o novo nascimento, não pelo que eu entendo, não pelo que eu falo, mas esse é o novo nascimento
que a Bíblia nos diz e o que o profeta Malaquias 4 nos mostra. E observe esse parágrafo aqui. Esse parágrafo é um ponto fundamental, irmão João, porque ele mostra do por onde que viria esse novo nascimento nesse tempo final. Observe. Agora, dores de parto, parágrafo 171. Agora, seu mensageiro está prometido em Malaquias capítulo 4. Está prometido ele fazer isto. E a mensagem é para trazer de volta a palavra, trazer o povo de volta à palavra. Está para haver nascimento. É para ela dar à luz a um novo nascimento, de acordo com Malaquias 4. Observe, a revelação de como essa justificação, essa santificação e esse batismo com o Espírito Santo e este novo nascimento, ele só pode vir pela mensagem de Malaquias 4. Sim. Teve que vir Malaquias 4, teve que cumprir Malaquias 4, versículos 5 e 6, para que nós pudéssemos entender o que é este novo nascimento. E esse novo nascimento agora ser projetado na igreja ômega, na igreja do tempo do fim, nos crentes do tempo do fim. Amém? E essa é a primeira parte, né, irmão João? Para que comece a iniciar essa escalada de degrau em degrau, desses 7 degraus. Para que se tenha esse novo nascimento. Para que esse novo nascimento, né, irmão João, projete a fé perfeita. O novo nascimento a paciência perfeita. É você sendo tirado de cena, né? Justamente. É a vida de Cristo dentro de você, Justamente. porque você não alcança as 7 etapas da estatura de um varão perfeito. Sim. Por você mesmo, né? Justamente. Nós não alcançamos nada. Por que é importante ser nascido de novo? Por que é importante a vida de Cristo dentro de nós? Porque nós mesmos não conseguimos nada disso. Nós não conseguimos fazer nada, nem fé, se fosse dizer, nem fé por nós mesmos nós temos. É verdade. Mas o Espírito Santo, Cristo dentro de você, você nascendo de novo, Cristo entrando em você, tomando total controle, aí você pode alcançar essas coisas. Não por você, mas Ele alcançará por você. Aí você fala, irmão João, tô passando por tantas provas, como é que eu vou conseguir vencer? Receba o Espírito Santo. Amém. Receba o Espírito Santo, seja nascido de novo. Porque quando você alcança isso, aí não é mais você fazendo isso. Você não precisa fazer força para isso. Porque tem muitas perguntas. Como eu alcanço mansidão? Como eu alcanço paciência? Como eu alcanço virtude? Como é que eu vou alcançar essas coisas? Como é que eu alcanço fé? Exatamente. Seja nascido de novo. Receba o Espírito Santo, porque não é você que alcança isso. Não é como eu alcanço, mas o Espírito Santo dentro de você alcança todas essas coisas. O irmão Brano diz assim, na mensagem. Uma igreja enganada pelo mundo. Parágrafo 26. O irmão Brana fala assim. A razão que as pessoas vão e se unem a uma organização e substituem o aperto de mão à vez do novo nascimento, eles estão tentando se desviar do novo nascimento. Sim. Eles não desejam um novo nascimento. E eles sabem que nós ensinamos isso na Bíblia de forma que eles desejam substituir isso por algo. Nós vemos hoje, em todos os lugares, na mensagem, pessoas substituindo coisas naturais. Não, eu estou vindo para a igreja já é o suficiente. Eu dando dízimo, ofertando, apenas isso é o suficiente. Ou eu apenas vindo em todos os cultos, isso é suficiente. Eu sendo uma pessoa educada, mostrando algo exterior. Sim. Não é o suficiente. Não. Precisa ter uma obra interior. Porque tudo que um cristão ele reflete no seu exterior, mas primeiro começa no interior. Sim. Não é do exterior para o interior, é do interior para o exterior. Como nós falamos no programa passado sobre santificação, né? Não é se alegrar, dançar, pular para receber o Espírito Santo. Para você entrar no Espírito. Não, primeiro você entra no Espírito e o Espírito produz aquilo. O Espírito produz alegria, o Espírito produz o irmão dançando no Espírito, os irmãos dançando no Espírito, glorificando no Espírito. Primeiro é o Espírito. Primeiro é uma obra interior. Sim. E as pessoas elas querem substituir isso por algo exterior, por apenas achar que vir para a igreja é o suficiente. Ser uma pessoa educada, respeitar, tudo isso é certo, tudo isso nós devemos fazer, mas não é o suficiente. Não é isso que nós temos que fazer. Porque não é substituir um aperto de mão pelo novo nascimento. Nós necessitamos do novo nascimento. O Brando diz assim, e o povo pentecostal não está menos ruim tentando substituir algo. Eles desejam isso em distinção, isso deve ser exatamente bem distinto. Nós daremos um aperto de mão e nos uniremos à igreja. Eu só vou na igreja, vou me unir à igreja cristã do evangelho completo. Não é apenas isso. E seremos aspergidos ou batizados ou algo assim. Eles têm medo do novo nascimento. Eu algumas vezes creio que o Tabernáculo Brano está ficando com medo disso. O Brano um pouco mais embaixo diz bem assim. E o novo nascimento não é nada menos do que uma sujeira. Porém as pessoas estão tão engomadas
nós iremos aonde eles apertem as mãos, não, vou naquela igreja lá onde os irmãos são mais educados, onde é mais bonito, onde o pastor fala mais formal. Nós iremos aonde eles não gritem e chorem, não, vou numa igreja mais calma, lá não, e os irmãos choram, não quero. E batam no altar e implorem, você deseja ser tão humano, o que nós necessitamos é de nascimento morrendo completamente para trazer vida. Aí nós pensamos, não, vou receber aquele irmão lá que grita todo dia no altar, não vou para esse lugar não, que é muita gritaria, muito choro. Não, o novo nascimento é isso, é uma sujeira. Justamente. Para nós recebermos o novo nascimento, nós temos que buscar a Deus no altar em pranto. Amém. Chorando, é uma sujeira, gritando. Não é uma formalidade. Nós hoje, no mundo todo, na mensagem, em alguns lugares, nós estamos entrando em formalidades. A mensagem não é uma formalidade. Não é vir aqui apenas sentar e achar que isso é o suficiente. Não é uma formalidade. Não é sentar e não vou dar um amém porque os irmãos estão me olhando ali, né? Os irmãos estão olhando, não vou gritar, não tô. Essa mensagem está muito boa aqui, mas eu vou segurar o choro, não vou fazer isso porque estou com vergonha. O que o irmão vai pensar de mim? Mas o irmão Brana mostra que o novo nascimento não é nada menos do que uma sujeira. É você se render, é você se humilhar. Sim. É você se humilhar aos pés da cruz. É você se humilhar no altar. É você na sua casa orar e buscar a Deus se humilhando para você receber isso. Não é formalmente, não é uma formalidade. Deus não está na formalidade. É uma sujeira. É algo não formal, né? Sim. Mateus? Exatamente. E até para reforçar aquilo que a gente estava dizendo, né, que é o Espírito Santo que nos leva ao novo nascimento, o batismo com o Espírito Santo que nos leva ao novo nascimento, segundo nós lemos que o profeta disse que o batismo com o Espírito Santo e o novo nascimento é a mesma coisa. Tem um parágrafo na mensagem Companheirismo através da Redenção, o profeta diz assim: e quando Deus te faz nascer de novo através do Espírito Santo, certo? Não através da justificação, não através da santificação, lembrando, é necessário ser justificado, santificado, né? Mas ele diz assim, através do Espírito Santo, ele só pode olhar sobre você como uma obra perfeita. Olha como que Deus olha para um crente nascido de novo, para um filho de Deus nascido de novo, olha como que Deus olha, como o profeta disse que quer a visão de Deus olhando para ele. Diz assim, ele só pode olhar sobre você como uma obra perfeita, porque ele a fez para si mesmo. Observe, foi Deus que fez. Foi Deus que te justificou, foi Deus que te santificou, foi Deus que te colocou o Espírito Santo e através do Espírito Santo te levou ao novo nascimento. Glória, amém. Ele não pode te condenar, pois você é feitura dele. Amém. Ó, que coisa! Sinto vontade de gritar como os metodistas. Pense nisso. Você é obra de Deus. Como ele fez isso? A graça soberana. Olha que parágrafo maravilhoso. Olha que parágrafo maravilhoso. Observe, meus irmãos. É algo que foi feito para nós. Foi feito para nós alcançarmos. Como nós lemos aqui, o que trouxe isso foi a mensagem de Malaquias 4. Sim. Malaquias 4 veio para trazer essa mensagem, para mostrar que você tem que ser justificado, santificado e batizado com o Espírito Santo, e por meio desse batismo do Espírito Santo, o Espírito Santo te levar a um novo nascimento. Sim. Te levar a uma revelação sobre quem é Jesus Cristo, te levar sobre a revelação de quem é a Bíblia, te levar sobre a revelação de quem é você nessa hora. Isso é necessário. Isso é necessário. E é com essas singelas palavras, né? Não somos nenhum dos doutores aqui, né? Nós somos apenas pequenos jovens, né? Que nos dedicamos em procurar aqui, né? Dentro da palavra de Deus e trazer essas conversações, né? E essa é a nossa singela conversa de hoje. Assim, desejo do nosso coração é que você tenha sido abençoado, que o Senhor Jesus Cristo tenha testificado isso no seu coração, né? Porque a Escritura é clara, ela diz que o Espírito de verdade, meu irmão João, ele nos guiará em toda a verdade, né? Não é o Espírito de Mateus, o Espírito de fulano, o Espírito de Beltrano, mas o Espírito de verdade. Então que o Senhor Jesus Cristo testifique em seu coração se o que nós falamos é verdade, né? Nós tomamos aqui as Escrituras e continuaremos tomar ela, e também parágrafos da mensagem do irmão Branco. E desde já nós queremos aqui agradecer eu quero agradecer aqui ao meu companheiro, né, irmão João,
Agradecer ao irmão Jonas, que está atrás das câmeras, e agradecer a você também, que tem dedicado o seu tempo em estar aqui, né? E é uma dedicação que eu creio que gerará frutos na sua vida espiritual, porque nós cremos que Deus está nesse assunto. Amém. Então, que o Senhor continue te abençoando, que se você foi abençoado por esse programa, que você compartilhe com outra pessoa para que ela seja abençoada, que você deixe aí o seu curtir, se você curtiu, que você deixe um comentário, né? Temos aqui embaixo um e-mail, WhatsApp, se você tiver alguma dúvida, se você quiser algum material a respeito, né? Nós podemos providenciar a vocês, e que em todas as coisas o nome do Senhor Jesus Cristo seja glorificado. Amém. Bom, e é isso que nós agradecemos a vocês, e o que vocês é o principal estímulo de nós estarmos aqui, né? É o porquê Deus nos colocou aqui, é porque Deus fez esse programa, é por causa de você que está do outro lado. E é isso que nós agradecemos aí a sua participação do outro lado, e deixamos o nome do Senhor Jesus Cristo. Shalom. Shalom.